Os amigos e colaboradores do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir a Jimmy Swaggart e toda a sua equipe para levar este poderoso Evangelho de Cristo aos corações, lares e vidas de 143 países toda semana. Hoje, de São Domingos, na República Dominicana, Jimmy Swaggart proclama uma mensagem de esperança intitulada O Anúncio dos Anjos. Vamos nos unir a 68 mil pessoas reunidas no Estádio Olímpico de São Domingos. Ninguém cuidou de mim como Jesus. Nadie pudo amarme como Jesús. Senhoras e senhores, Mary Ann Peluso. Damas y caballeros, Mary Ann Peluso, Eu sou. cantando Yo Soy. Que o hino seja uma bênção para você. Que les sea de bendición este himno. Child of light, when my soul was dry and I needed a drink, the water of life, you became to me, and I am, you said to me, I am the Alpha, the Omega, in you were a shelter for no one, a shepherd for the sheep. In the fire, you were the fourth man, and the cloud by day, a fire by night.
E agora, do Estádio Olímpico em São Domingos, na República Dominicana, com um público de 68 mil pessoas, o evangelista Jimmy Swaggart traz a mensagem de hoje, o Anúncio dos Anjos. Os que trouxeram a Bíblia hoje, Si tienen sus Biblias con ustedes, abram comigo no livro de Atos. ábranla conmigo al libro de los Hechos. Vou ler do capítulo 1, Leyendo del primer capítulo, capítulo 1, capítulo 1, começando com o versículo 6. comenzando con el versículo 6. E a palavra de Deus diz: Y dice así la palabra de Dios. Então os que estavam reunidos Entonces los que se habían reunido lhe perguntavam: le preguntaron diciendo: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondeu-lhes: Y él les dijo: Não vos compete conhecer tempos ou épocas no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que o Pai reservou para sua exclusiva que el autoridade, Padre puso en su sola potestad, mas recebereis poder pero recibiréis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, del Espíritu Santo que vendrá sobre e vosotros, sereis minhas testemunhas, y me seréis testigos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia en Jerusalén y en toda Judea, e Samaria até aos confins da terra. en Samaria y hasta lo último de la tierra. E quanto dizia estas palavras, Y habiendo dicho estas cosas, foi Jesus elevado às alturas, viéndolo ellos, fue alzado, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. E estando eles com os olhos fitos no céu, Y estando con los ojos puestos en el cielo, enquanto Jesus subia, 2 varões se puseram ao lado deles, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, que disseram: los cuales también les dijeron: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, assim virá do modo como o viste subir para o céu. así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Os 2 varões que fizeram o anúncio eram anjos. Los 2 varones que hicieron ese anuncio fueron ángeles. E o tema da minha mensagem hoje Y quiero utilizar como tema en esta tarde, vai ser o seguinte: predicando por unos momentos, o anúncio dos anjos. el anuncio de los ángeles. Depois da ressurreição de Jesus, Después que Jesús resucitó de los muertos, foi o maior milagre que jamais foi visto pela humanidade. el milagro más grandioso que la raza humana haya conocido en todos los tiempos. E agora, após 40 dias, ele está pronto para voltar ao céu. Después de 40 días y 40 noches, ahora estaba apercibido para regresar al cielo. O sinal dos cravos em suas mãos, Las marcas de los clavos estaban en sus manos. as cicatrizes em seus pés. Las marcas de los clavos estaban en sus pies. Ele pagou o preço da redenção dos homens. Él había pagado el precio por la redención de la humanidad. Ele pagou o preço da sua salvação. Pagó el precio por su salvación E da sua salvação também. y también por la tuya, televidente. Ele cumpriu a missão. Su misión fue cumplida. E eu quero que todos compreendam isso hoje. Quiero que todos entiendan esto esta noche. Jesus não falhou naquilo que ele veio fazer. Jesucristo no falló o fracasó en lo que él vino a hacer. Ele teve um êxito total e completo. Él tuvo éxito rotundo. Pagou o preço para quem quiser. Pagó el precio para que todo aquel Venha e beba de graça da água da vida. que quiera pueda venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Hoje, enquanto eu estou aqui, En esta noche, al estar frente a ustedes, ele está sentado à mão direita do Pai. él se ha sentado a la diestra del Padre. Missão cumprida. Misión completa, terminada, E agora intercede pelos santos de Deus. haciendo intercesión por los santos de Dios. Mas estava pronto para voltar. Pero ahora estaba listo para regresar al Padre.
E umas 500 pessoas se reuniram no Monte das Oliveiras. Y con un grupo de unas 500 personas congregadas en el Monte de los Olivos, Jesus lhes deu instruções oportunas. Jesucristo les dio algunas instrucciones muy importantes. Ao olharem para Jesus, eles não entendiam que pela última vez estavam juntos. Y al contemplarlo ellos no entendían ni sabían que este iba a ser el último momento. Não sabiam que ele ia para o céu. No sabían que él regresaría a su hogar celestial. Ele está diante deles, Pero al estar ante ellos, em sua majestade e glória. con toda su majestad, Emanuel, Emanuel, Deus manifesto em carne. Dios manifestado en carne, A brilhante estrela da la manhã. estrella del amanecer, A rosa de Saron. la rosa de Sarón E o lírio do y vale. el lirio de los valles. E de repente ele começa a subir. Repentinamente empezó a ser levantado ante sus ojos. Enquanto eles olhavam, Perdió el poder sobre él, la e naturaleza. diante dos seus olhos, Y ante sus propios ojos, Jesus foi subindo para o céu. lentamente Jesús comenzó a ascender al cielo. Eles ficaram olhando para ele, Y se quedaron contemplándolo até ele desaparecer dali. hasta que desapareció de sus ojos. Todos sabiam o que ele tinha feito. Todos allí sabían lo que había hecho. Sabiam para onde ele ia. Sabían a dónde iba él. O amado João lembrava, Juan el amado se recordó porque Jesus disse: eu vou partir, que Jesús le había dicho, me e iré. quando eu voltar ao Pai, Pero cuando regrese al Padre, eu irei mandar outro yo les voy a Consolador. enviar otro consolador. Eu vou agora Voy a mi hogar preparar um lugar para vocês. para preparar un lugar para vosotros. Vocês da República Dominicana, Para vosotros en la República Dominicana. para vocês das Para Filipinas, vosotros en las Filipinas. para vocês no Japão, Para vosotros en Japón. em todo o mundo. En todo el mundo. E onde eu estiver, Para que donde yo esté, vocês também estarão. vosotros también podáis estar. Aleluia! Aleluya. E os dois anjos estavam lá. Y dos ángeles estaban allí. Não sei se tinham reparado neles antes. No sé si los habían notado con anterioridad, si los habían visto. Eles eram, por certo, os mesmos que estavam assentados no túmulo. No hay duda que habían sido los dos ángeles que habían estado en la tumba. E tinham dito: não está aqui, ressuscitou. Y habían dicho, no está aquí, pues está resucitado. E todos estavam olhando para o céu. Y mientras que todos contemplaban hacia el cielo, Tudo estava quieto e silencioso. todo estaba en silencio, muy quieto. E de repente aqueles anjos falaram. Repentinamente aquellos ángeles hablaron. E isso foi o que disseram. Y esto fue lo que dijeron. O mesmo Jesus Este mismo Jesús que vocês acabam de ver subir, que habéis visto ir, ele voltará. Él volverá. 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 Ouçam com atenção. Escúchenme con mucho cuidado. Os que morreram estão mortos. Los que han muerto están muertos. Mas o cristianismo diz: Pero el cristianismo dice lo siguiente. aquele que adoramos, El que adoramos, ele Él voltará. volverá. Ele Él voltará. volverá. Ele voltará. Él volverá. Enquanto eu orava hoje cedo, Mientras oraba esta mañana, o Espírito de Deus falou comigo. el Espíritu de Dios habló esto a mi corazón. Ele disse: diga a eles, Me dijo, diles, diga ao povo de São Domingos, diles a todos en Santo diga aos Domingo, telespectadores em todo o mundo, dile a los televidentes en todo el em mundo todas as cidades, y en todas las grandes em ciudades, toda língua e tribo, en toda lengua y en toda tribu, toda nação e toda cor. de todo país y de toda raza. Diga que vou para o Pai, Diles que vengo, mas vou voltar. que vuelvo, Mas vou que voltar. regreso, Mas vou voltar. que regreso. E há certos sinais Hay ciertas señales, que mostram que sua volta está iminente. señales que nos dicen que su venida es inminente. Vou pedir que todos me ouçam com muita atenção. Quiero que todos me escuchen con mucho cuidado. Há certos sinais Hay ciertas señales de que a vinda dele está próxima. que nos indican que su venida es inminente, Virá logo. es muy próxima. E vou dizer quais são esses sinais. Y déjeme citarles cuáles son esas señales. Isso se acha no capítulo 2 do livro de Atos. Está en el segundo capítulo del libro de los Hechos.
Acha-se nos versículos 17 e 18. En los versículos 17 y 18 de Hechos. Simão Pedro estava pregando o sermão no dia de Pentecostes. Simón Pedro estaba predicando aquel gran sermón en el día de Pentecostés. E este é um dos sinais. Y esta es una de las señales. E ele disse isso. Él dijo lo siguiente: Nos últimos dias, en los últimos días derramarei do meu espírito derramaré de mi espíritu sobre toda a carne. sobre toda carne. Você ouviu isso? ¿Escucharon eso? Nos últimos dias, En los postreros días derramarei o Espírito Santo. derramaré mi espíritu. Não quer dizer um pouco aqui e um pouco ali. No un poquito aquí y un poquito allá, Mas isso será como uma chuva. pero lo derramaré como la lluvia. Vou derramar como um enchente. Lo derramaré como un diluvio. Vou derramar por todo mundo. Lo derramaré en todo el mundo. Vou derramar em São Domingos. Lo derramaré en Santo Domingo. Vou derramar na Argentina. Lo derramaré en Argentina. Vou derramar Yo derramaré o meu espírito de mi espíritu sobre toda a carne. sobre toda carne. Vou dizer uma coisa hoje Permítame decirles algo e preste muita atenção. y escuchen con atención. Vocês pela televisão, Escúchenme, televidentes. aquilo que torna a igreja do Deus vivo grande, La cosa que hace de la iglesia de Dios grandiosa, eu vou dizer de novo, quiero repetir eso. o poder que há na igreja do Deus vivo El poder que respalda a la iglesia del Dios vivo não está no dinheiro, na instrução, no es dinero, ni riquezas, ni educación. não está na cultura e nos seminários, No es cultura ni nuestros seminarios. mas o que faz a igreja de Deus grande Pero lo que hace de la iglesia del Dios vivo una iglesia poderosa é o grande poder do Espírito Santo. es el poder del Espíritu Santo. O único poder que Deus reconhece El único poder que Dios reconoce é o poder do Espírito Santo. es el poder del Espíritu Santo. Ele não reconhece outro poder, No reconoce ningún otro poder. não reconhece talento ou habilidade, No reconoce la habilidad ni el talento. não reconhece riqueza ou dinheiro, No reconoce el dinero ni la riqueza. não reconhece política ou poder. No reconoce el poder o la política. Ele reconhece o Espírito Santo, Reconoce al Espíritu Santo. o poder do Espírito Santo. El poder del Espíritu Santo. A igreja precisa do Espírito La Santo. iglesia necesita el Espíritu Santo. Ela precisa do Espírito La Santo. iglesia necesita el Espíritu Santo. Pastores precisam do Espírito Santo. Nuestros pastores necesitan el Espíritu Santo. Padres precisam do Espírito Santo. Los sacerdotes necesitan el Espíritu Santo. Bispos precisam do Espírito Santo. Los obispos necesitan el Espíritu Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Gloria, aleluya. Glória, aleluia. Gloria, aleluya. O que fez a igreja primitiva grande foi isso. Lo que determinó la grandeza de la iglesia primitiva fue esto. A igreja primitiva pregava Jesus e eram cheios do Espírito Santo. La iglesia primitiva estaba predicando a Cristo y era llena del Espíritu Santo. É a única mensagem que tenho. Ese es el único mensaje que tengo. Eu não vim aqui para pregar política, No vine a predicar política. não vim aqui para pregar educação. No vine aquí a predicar educación. Eu vim pregar Jesus, Vine a predicar a Jesús. dar-lhe Jesus, Para darles a Jesús. cantar de Jesus, Para cantar de Jesús. proclamar Jesus, Para proclamar a Jesús. anunciar Jesus. Para gritar de Jesús. Ele é o caminho, Jesús es el camino. Ele é a resposta, Jesús es la respuesta. Ele é o que faz milagres, Jesús es el obrador de que milagros. cura os cegos, El que sana al ciego. que tem poder para limpar El que limpia al leprosos. leproso de Galilea. E eu vim pregar Jesus com o poder do Espírito Santo. Y he venido a predicar a Jesús con el poder del Espíritu Santo. O que você está sentindo hoje aqui é o poder do Espírito Santo. Lo que usted sintió en este lugar anoche fue el poder del Espíritu Santo. Ele é o maior poder sobre a face da terra. Es el poder más grande que hay sobre la faz de la tierra. E Ele está aqui hoje. Y Él está aquí esta noche. Está aqui hoje. Está aquí esta noche. Como sei que Jesus voltou ao céu? ¿Cómo sé que Jesús regresó al cielo? Como sei que Jesus voltou ao céu? ¿Cómo sé que Jesús regresó al cielo? Porque Ele disse: enviarei o Espírito Santo. Porque Él dijo, enviaría al Espíritu E Santo. Ele enviou o Espírito Santo. Y Él ha enviado al Espíritu Santo. E
E ele disse, eu derramarei sobre toda a carne. Él dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vou lhes dizer o que ele me disse. Déjeme decirles lo que Dios me dijo. Há pouco tempo eu estive em Pittsburgh, na Pensilvânia, numa cruzada. Hace un corto tiempo me encontraba en Pittsburgh, Pennsylvania, predicando una cruzada. Num domingo antes do culto, naquele dia eu estava orando. Un domingo por la mañana, antes del culto de esa tarde, yo estaba orando. Deus falou ao meu coração El Señor habló a mi corazón. e me disse isto. Me dijo lo siguiente. Ele disse, você vai levar a mensagem de salvação Me dijo, quiero que lleves el mensaje de salvación e do batismo no Espírito Santo y el bautismo con el Espíritu Santo a todo mundo. a todo el mundo. E eu irei batizar, Y yo voy a bautizar, e eu irei derramar yo voy a derramar o Espírito Santo el Espíritu Santo sobre milhões e milhões de pessoas. sobre millones y millones de personas. Ele disse, você vai ver até 10.000 pessoas Él dijo, usted verá hasta 10,000 batizadas no Espírito Santo, recibir el Espíritu Santo com evidência de falar em outras línguas, con la evidencia de hablar en otras lenguas, segundo o Espírito de Deus como el conceda, Espíritu les da que hablen em uma só reunião. en un solo culto. E eu gostaria que isso começasse Y yo quisiera verlo comenzar aqui em São Domingos. aquí en Santo Domingo. Vou derramar Derramaré do meu Espírito de mi espíritu sobre toda a carne. sobre toda carne. Jesus é o batizador do Espírito Santo. Jesucristo es el bautizador en el Espíritu Santo. Quando João o apresentou no Rio Jordão, Cuando Juan le presentó en el río Jordán, ele disse, eu vos batizo com água para arrependimento, él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas o que vem depois de mim pero detrás de mí viene otro, é mais poderoso que eu. que es más poderoso que yo. Ele vos batizará Él os bautizará com o Espírito Santo e com fogo. con Espíritu Santo y fuego. E a sua pá ele tem na Su mão aventador está en su mano, e limpará completamente a sua y eira. él purgará y limpiará su era, Recolherá o seu trigo no celeiro, y recogerá el trigo en el granero, mas queimará a palha em fogo inextinguível. y quemará la paja. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Jesus é o batizador. Jesucristo es el bautizador. Jesus é o batizador. Jesucristo es el bautizador. Jesus é o batizador. Jesucristo es el bautizador. Jesus é o batizador do Espírito Jesucristo Santo. es el bautizador con el Espíritu Santo. Como você é batizado no Espírito Santo? ¿Cómo es que uno es bautizado con el Espíritu Santo? O que quer dizer ser batizado no Espírito Santo? ¿Qué es lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo? O capítulo 2 no livro de Atos diz Capítulo 2 de Hechos nos lo explica. que eles estavam todos reunidos em um lugar. Dicen que estaban unánimes juntos en un E lugar, de repente veio do céu um som, y repentinamente vino un ruido, un estruendo del cielo, como de um vento impetuoso. como un viento recio. O vento está soprando. Hoy sopla el viento de Ele Dios. está soprando em todo mundo. Está soplando por todo el mundo. Soprando em todo mundo. Está soplando por todo el mundo. Soprando em todo mundo. Está soplando por todo el mundo. O vento está El soprando. viento de Dios está O soplando. vento está soprando no mundo. Está soplando por todo el mundo. E a Bíblia diz isto. Y la Biblia dice lo siguiente. Todos ficaram cheios do Espírito Y Santo. fueron llenos todos del Espíritu Santo. E passaram a falar em outras línguas, Y comenzaron a hablar en otras lenguas, segundo o Espírito lhes concedia. conforme el Espíritu les daba que hablasen. Para ser batizado no Espírito Santo, Cuando usted sea bautizado en el Espíritu Santo, a única exigência é esta: el único requisito es este. que você tenha sido salvo. Y la primera cosa es que sea salvo. Quando for batizado no Espírito Santo, Y cuando usted sea bautizado en el Espíritu, você experimentará uma revolução na vida. usted experimentará una revolución en su vida. Você receberá poder. Usted recibirá poder. 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 Ele prometeu. Él lo ha prometido. Mas recebereis poder Recibiréis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A igreja pentecostal precisa de poder. La iglesia pentecostal necesita el A igreja poder. católica precisa de poder. La iglesia católica necesita el A igreja poder. batista precisa de poder. Los bautistas necesitan el A poder. igreja metodista precisa de Los poder. metodistas necesitan el A poder. igreja quadrangular precisa de poder. El evangelio completo necesita el As poder. igrejas precisam de poder. La iglesia del mensaje de fe necesita el poder. E esse poder é o Espírito Santo. Y ese poder es el Espíritu Santo.
Então há outro sinal que é dado a nós. Hay otra señal que se nos da. Acha-se no versículo 19 do capítulo 2 do livro de Atos. Se encuentra en el versículo 19 del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Pedro está pregando, Pedro está predicando e de fato é uma profecia que ele está dando. y realmente está profetizando. Ele diz, mostrarei prodígios em cima do céu, Él dice, daré prodigios en los cielos e sinais embaixo na terra, y señales abajo en la tierra, sangue, fogo, vapor de fumo. sangre y vapor de humo. O sol se converterá em trevas, El sol se volverá en tinieblas e a lua em sangue, y la luna en sangre, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. antes de aquel gran día del Señor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, El apóstol Pablo en 2 Timoteo, no capítulo 3, diz isto: capítulo 3, dice lo siguiente: E nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, en los posteros tiempos vendrán días peligrosos. pois os homens serão egoístas, avarentos, Los hombres serán amadores de sí mismos, jactanciosos, arrogantes. avaros, orgullosos. Disse que seriam blasfemadores. Él dijo que serían blasfemos. Ouçam com atenção. Escúchenme con mucho cuidado. Eu não quero parecer um pregador pessimista, No quiero hablar en esta noche como un predicador negativo, mas o mundo tem problemas. pero este mundo está en problemas. Nem todos deste mundo passam tão bem como vocês aqui na República Dominicana. No todos en este mundo tienen las cosas tan bien como las tienen ustedes aquí en la República E alguns vão Dominicana. dizer, mas Jimmy Swaggart, nossa situação não é boa. Algunos dirán, hermano Swagger, nuestra economía no anda muy bien. Temos problemas em nosso país. Tenemos problemas en nuestro país. Sim, eu sei. Sí, yo lo sé, Mas todo país do mundo tem seus problemas. pero todo país del mundo tiene problemas hoy. Encontrei-me com um jovem numa das ruas hoje. Me encontré con uno de sus jóvenes en la calle esta mañana. Sua mãe vive em Nova York. Su madre vive en la ciudad de Nueva York. Ele disse, Jimmy Swaggart, minha mãe mandou-me para estudar no ginásio aqui em São Domingos, Él me dijo, mi madre me mandó a asistir a la escuela secundaria aquí en Santo Domingo, porque a situação das drogas é má em Nova York. porque el problema de las drogas en la ciudad de Nueva York es gigantesco. Ela quis que eu viesse para São Domingos. Ella quiso que yo viniera aquí a Santo Domingo. Tempos perigosos. Días muy A peligrosos. obra de Satanás Satanás está é trabajando roubar, matar e destruir. porque ha venido a robar, a matar y a destruir. Vocês notaram que nos últimos meses ¿Han notado en los últimos meses tem havido um aumento de terremotos? que ha habido un incremento en los temblores? México, El Salvador. México, El Salvador. O que você está dizendo? ¿Qué me dice? Estou lhes dizendo isto. Le estoy diciendo esto esta noche. Jesus Cristo odeia a injustiça humana. Jesucristo aborrece la injusticia que sufre el hombre. O diabo está solto há tempo. Satanás ha corrido suelto por mucho tiempo. Ele tem matado e destruído há muito tempo. Satanás ha matado y destruido por mucho tiempo. Existe muita enfermidade. Hay demasiada enfermedad, Existe muita maldade. demasiadas cosas inhumanas al hombre. Existe muita injustiça neste mundo. Hay demasiada injusticia en este mundo. Há muita gente com fome. Muchas personas muriendo de hambre. Muita gente está sofrendo. Muchos que están sufriendo. Muita gente doente. Muchos que están enfermos. Muitas crianças que são inocentes estão sofrendo. Muchos niñitos inocentes que están sufriendo. E Jesus Cristo está olhando do céu. Y Jesucristo está mirando desde el cielo. E Ele está dizendo agora: Y Él está diciendo en este momento, estou cansado da fome. cansado estoy del hambre. Eu vou voltar. Yo voy a volver. Estou cansado da doença. Cansado estoy de la enfermedad. Eu vou voltar. Vuelvo de nuevo. Estou cansado do sofrimento. Cansado estoy del sufrimiento. Eu vou voltar. Vuelvo de nuevo. Estou cansado do clamor. Cansado estoy de los llantos. Eu vou voltar. Vuelvo de nuevo. Estou cansado das drogas. Cansado estoy de las drogas. Eu vou voltar. Vuelvo de nuevo. E quando eu voltar, Y cuando venga de nuevo, eu vou lançar Satanás no abismo do inferno. voy a echar a Satanás a la fosa. E vou estabelecer um reino. Y voy a establecer un reino. Um reino de justiça Un reino de e justicia. de misericórdia. Un reino de misericordia. E o deserto florescerá como a Y el rosa. desierto reverdecerá. E o governo estará sobre seus ombros. Y el gobierno será sobre nosotros. Então haverá paz no vale para mim. Y habrá paz en el mundo. Aleluia! Aleluya. Aleluia! Aleluya. Perdoe-me por minha alegria. Ustedes tendrán que perdonar mi exuberancia. Perdoe-me pelo volume da minha voz. Perdonen el volumen de mi voz. Estou muito emocionado.
Porque esto está revolcándose dentro de mí. Sinto em meu coração. Lo siento en mi corazón. E os exorto a ficarem firmes. Él dice, dígales que aguanten un poquito. Fiquem firmes. Que se esperen un poquito. Firmes na palavra. Agárrense de la palabra. Firmes em Jesus. Agárrense del nombre. Firmes no sangue. Agárrense de la sangre. Eu voltarei. Vuelvo de nuevo. Eu voltarei. Vuelvo de nuevo. Eu voltarei. Vuelvo de nuevo. Aleluia. Aleluya. 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 Deus falou, diga-lhes isto. Él me dijo, dígales esto. A solução dos problemas deste mundo. La solución a los problemas de este mundo. E existe uma solução. Y hay una solución. E ela está para vir. Y está por ocurrir. E eu quero que o diabo saiba. Quiero declararle al E diablo. quero que o inferno saiba. Quiero anunciarle al infierno. Diabo, seus dias estão contados. Satanás, tus días están contados. O fim vem aí. Son pocos. Jesus vai voltar. Jesús viene. Esta é a solução. Esa es la solución. Esta é a resposta. Esa es la respuesta. A vinda do Senhor. La venida del Señor. A vinda do Senhor. La venida del Señor. A vinda do Senhor. La venida del Señor. Há uma outra coisa que Pedro disse. Hay una cosa más que el apóstol Pedro dijo. Também está no capítulo 2 de Atos. También está escrita en el segundo capítulo de los Hechos. Acha-se no versículo 21. En el versículo 21. É uma das passagens mais lindas da palavra de Es Deus. uno de los pasajes más bellos de la palabra de Dios. Vou dizer isso de novo. Quiero repetir eso. É uma das passagens mais lindas da palavra de Deus. Es uno de los pasajes más bellos en la palabra de Dios. Ele disse isto. Él dijo lo siguiente. E acontece que todo aquele Y será que invocar, aquele que invocar que todo aquel que invocare o nome do Senhor el nombre del Señor será salvo. será salvo. Aleluia. Aleluya. Vou dizer de novo. Repitámoslo. Todo aquele Y todo que aquel invocar que invocare o nome do Senhor el nombre del Señor será salvo. será salvo. Vou dizer o que ele me disse. Déjeme decirle lo que él dijo. Ele disse, virão dias difíceis, Él dice, vienen días oscuros, virão tempos muito horríveis, vienen tiempos malos, mas enquanto houver desassossego no mundo, y mientras hay zozobra en todo el mundo, ele disse, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a terra. Él dijo, yo estaré derramando mi espíritu sobre todo este globo terráqueo. Eu vou salvar milhões e milhões e milhões de pessoas. Estaré salvando millones y millones y E millones. não importa quem elas são, Y no me importa quiénes sean, não importa onde estão, no importa dónde estén, todo que invocar o nome do Senhor todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. será salvo. Começa a acontecer, Y está comenzando a suceder, porque ele prometeu em sua palavra. porque Él lo prometió en su palabra. Vou encerrar com isso. Permítanme concluir con esto. Como já mencionei a vocês há alguns dias, Les mencioné brevemente el viernes por la noche, depois de uma reunião na Argentina, después de una de nuestras cruzadas en Argentina, voltei aos Estados Unidos. regresé a los Estados Unidos E quando pregava em minha igreja no domingo de manhã, y al estar predicando en mi iglesia el domingo por la mañana, o Espírito de Deus falou ao meu coração el Espíritu de Dios habló a mi corazón. e disse, mandarei um avivamento Me dijo, voy a enviar avivamiento por todo o mundo, como a nunca todo houve el mundo antes. como nunca antes lo han visto. Milhões irão ser salvos. Millones van a ser salvos. E no dia 6 de setembro de 1986, Y el día 6 de septiembre de 1986, num sábado às 7h50 da noite, un sábado a las 7:50 por la noche, eu buscava a Deus yo buscaba el rostro de Dios. e o Espírito de Deus naquela noite veio sobre mim. Y aquella tarde el Espíritu de Dios vino sobre mí. Deus começou a falar no meu coração Y Dios comenzó a hablar a mi corazón. e disse, quero que você espere a conversão de milhões. Me dijo, yo quiero que me creas para que salves millones de almas. Salvarei milhões de almas no mundo todo. Porque voy a salvar a millones en todo el mundo. Ele disse, não espere a salvação de Me milhares, dijo, no creas por miles, e sim de milhões. créeme por millones.
Entre outras coisas, eu vou tomar este programa Entre otras cosas, me digo, voy a llevar el programa de e televisión. colocá-lo em todos os lugares, vilas e cidades. Lo voy a poner en toda ciudad, en todo pueblo. Minha palavra vai sair com poder. Y mi palabra irá con poder. Os demônios não vão pará-la, Todos los demonios del infierno no podrán nem o detenerla. inferno fará. El infierno mismo no podrá Eu vou detenerla. salvar milhões de pessoas. Voy a salvar a millones. Creia que isso virá. Créame por los E millones. ele disse, vou levantar pastores, Dijo, levantaré predicadores. vou enchê-los do meu espírito Les llenaré con mi espíritu. e vou revesti-los de poder. Pondré mi poder sobre ellos. E o mundo vai ver um avivamento como nunca Y viu el antes. mundo va a ver un avivamiento como nunca han visto. Nesse avivamento, ele En disse, este avivamiento dice, não só milhões vão ser salvos, no solo habrán millones salvos, milhões batizados do Espírito, millones bautizados con el Espíritu mas os Santo, cegos vão ver, pero los ojos de los ciegos serán abiertos, os coxos vão poder andar, los paralíticos caminarán, doenças serão curadas. los cánceres sanarán. Vai ser como quando eu andei neste planeta. Será igual como cuando anduve sobre este Aleluya. planeta. Aleluya. Vai acontecer. Lo haré. Vai ser assim. Yo lo haré. Vou abrir os olhos aos cegos, Abriré los ojos de los ressuscitar ciegos. os mortos, Levantaré a los muertos. curar os doentes. Sanaré el cáncer. Vou fazer grandes coisas. Haré obras maravillosas. Eu disse isso Yo lo he dicho. e vai acontecer. Y será hecho, dice el Señor. Há dias recebemos uma carta. El otro día recibimos una carta. Recebemos milhares e milhares todo dia. Diariamente recibimos miles y miles de cartas. Mas essa era especial. Pero esta era una muy especial. Ela veio da Austrália, Esta carta venía de Australia, a linda terra dos cangurus. ese bello país de Australia. Ela começava assim: Y esto es lo que dice. Jimmy Swaggart, Querido hermano Swagger, eu sou um judeu que viveu confuso. vine de una vida de un judío con una vida confusa, Desiludido e dominado por paixões, desilusionado y guiado por la lujuria, drogas, álcool e rock and roll, las drogas, el alcohol y también la música rock. e por anos afundado nas filosofias orientais. Y por muchos años profundizando con las filosofías orientales. Mas graças a Deus, Pero gloria al Señor, a verdade me achou através do seu programa. que la verdad me halló a través de su programa de televisión. Comecei a assistir seus programas de televisão Comencé a mirar su programa de televisión e confesso, eles me perturbaram. y les confieso que me están causando problemas. Mas logo vi que Deus fala a você Pero pronto pude entender que usted era un vaso. e realmente o Espírito Santo foi o instrutor. Realmente que fue el Espíritu Santo que fue el instructor. Ele disse, eu estava na casa dos meus pais, Dijo, yo me encontraba en el hogar de mis padres. minha esposa e eu vimos o programa e começamos a buscar a Deus. Mi esposa y yo vimos su programa de televisión y comenzamos a buscar a Dios. Jesus Cristo operou em nós Jesucristo trató con nosotros e entregamos nossas vidas. y rendimos nuestras vidas. E então ele disse isto, Y luego dice esto. e é uma linda declaração, Es una declaración muy bella se aplica a você e a mim também. y se puede aplicar a usted y a mí también. Ele disse, tirei as vestes antigas Él dijo, me he despojado de mi viejo vestido e me cobri das vestes do louvor, poder e intercessão. y me he puesto el vestido de alabanza, de poder e intercesión. Deus seja glorificado. Que Dios sea glorificado. Esta é a proclamação dos anjos. Este es el anuncio de los ángeles. Jesus vai voltar. Jesucristo viene otra vez. Jesus vai voltar. Jesucristo viene otra vez. Jesus vai voltar. Jesucristo viene otra vez. Curve a cabeça, por favor. Inclinen sus rostros, por favor. Pai Celestial, Amantísimo Padre Celestial, este culto é teu. este culto es tuyo, Señor, E eu te agradeço. y te doy gracias. E te peço Te estoy suplicando ahora que o poder convencedor do Espírito Santo que
Que el poder de convencimiento de tu Espíritu Santo percorra todo este gigantesco estádio. se derrame por todo este estadio, Quase 70.000 pessoas aqui hoje. con casi 70,000 personas aquí esta noche. Peço que todos os não crentes venham a crer em Jesus. Pido que cada persona que no conozca a Cristo venga a Cristo esta noche. Peço que os que estão escravizados sejam libertos. Te pido por aquellos atados que sean libertados. Peço que milhares sejam batizados no Espírito Santo. Pido que miles sean bautizados con el Espíritu Santo E milhares sejam curados pelo poder de Deus. y que miles sean sanados por el poder de Dios. Peço isso Lo pido todo no poderoso nome de Jesus. en el poderoso nombre de Jesús. Amém e amém. Amén y amén. Peço que me ouçam com muita atenção. Quiero que me escuchen con cuidado y mucha atención, por favor. Você precisa de Cristo. Si usted necesita a Jesucristo, Eu quero que venha quiero que venga de toda parte de agora. todo este estadio. Peço que venha. Quiero que pasen. Se precisa de cura para o seu corpo, Si necesitan sanidad para su cuerpo, se precisa de cura para a doença, si necesitan sanidad por alguna enfermedad, eu peço que venha. quiero que vengan. Se quer ser batizado no Espírito Santo, Si necesita el bautismo en el Espíritu Santo, eu peço que venha. quiero que venga. Peço que venha agora, Quiero que venga ahora mismo, enquanto eles cantam. mientras ellos cantan en este momento. Agora ouço com atenção. Escúchenme con cuidado. Há milhares aqui que ainda não são salvos. Hay miles y miles de ustedes aquí que no son salvos. Vocês não aceitaram Jesus no coração. Nunca han aceptado a Jesucristo en su corazón. Nestes próximos instantes, Y en los siguientes momentos, cada de vocês aqui todos ustedes e os milhões que assistem na televisão, y los miles que nos miran por televisión, se vocês crerem nele, si creen a Dios, podem ser salvos. podrán ser salvos. Ele disse em sua palavra Él lo dijo en su palabra. que de hoje para vocês, Se los leí esta noche. todo aquele Todo aquel que invocar o nome do Senhor que invocar el nombre del Señor será salvo. será salvo. Agora vou fazer a oração de confissão. Voy a orar la oración al pecador. Peço que todos repitam em voz alta agora. Quiero que todos la repitan fuertemente en voz alta después de mí. Daqui a pouco vou orar pelos doentes. En unos momentos voy a orar por los enfermos. Mas ser salvo é mais importante que ser curado. Pero el ser salvo es más importante que ser sano. E isso vem primeiro. Y debemos hacer esto primero. Peço que os telespectadores orem também. Quiero que los televidentes también oren. Quero que creiam também. Crean al igual que estos. Centenas ainda estão vindo pelas escadas. Todavía hay cientos que están bajando por E las você está gradas. procurando chegar. Mientras están tratando de llegar, Você pode me ouvir. usted puede oír lo que voy a decir. E eu quero que você faça esta oração comigo. Y quiero que usted también repita esta E oración. quero que você creia de todo o seu coração. Y quiero que la crean de todo corazón. A presença de Deus está aqui. La presencia de Dios está aquí. E Ele ama você. Dios te ama. Ama cada de vocês. Él ama a todos y a cada uno de ustedes. Peço que curvem a cabeça. Inclinen su rostro E fechem os olhos. y cierren sus ojos. Peço que curvem a cabeça. Quiero que inclinen su rostro Fechem os olhos, por favor. y cierren sus ojos, por favor. Também os telespectadores. Aún los televidentes también. Vamos orar. Oremos, repitan después de mí. Amado Pai Celestial, Dios que estás en los cielos, chegamos a Ti em nome de Jesus. venimos a ti en el nombre de Jesús. Perdoa os meus pecados. Lamento mis pecados O modo como vivi. y la forma que he vivido, As coisas que eu fiz. las cosas que he hecho.
de acordo com a tua palavra, y de acuerdo a tu palabra, agora mesmo, ahora mismo, eu te busco, yo clamo a ti, perdoa os meus pecados, pidiendo perdón de mis pecados. limpa-me com teu precioso sangue, Límpiame con tu sangre preciosa de toda injustiça. de toda injusticia. E neste momento, En este momento, de acordo com Romanos capítulo 10, de acuerdo a Romanos capítulo 10, confesso com a boca yo confieso con mi boca o Senhor Jesus al Señor Jesucristo. e creio no coração Creo en mi corazón que Deus ergueu Jesus que Dios levantó a Jesús dentre os mortos. de los muertos. E tu disseste, Y usted nos dijo se confessarmos com a boca que si confesamos con nuestra boca o Senhor Jesus, al Señor Jesús e então crermos no coração y creemos en nuestro corazón que Deus o ergueu dentre os que mortos, Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. seremos salvos. Porque Porque todo aquel que invocar o nome do que Senhor invocar el nombre del Señor será salvo. será salvo. Neste momento eu creio En este momento creo que estou lavado, que soy lavado, que fui transformado. creo que he sido cambiado. Deus me visitou Dios me ha tocado. e eu estou salvo. Ahora mismo soy salvo. Aleluia. Aleluya. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control.